Olá, gente. Vamos dar início a mais uma edição do 15 Minutos de Papo com o Dr. Sérgio Abrantes. Dr. Sérgio Abrantes, estou aqui escrevendo. Peraí. Com o Dr. Carlos Starling. Hoje comemoramos um ano. E Berguinho? Comemoramos um ano de bate-papo. Estou no ar. Temos aí. Alguém vai servir bolo pra gente, cantar parabéns. Tudo que a gente tem direito. Leonardo, fala com seu primo aí que ele não quer mais quer fazer 15 minutos de papo não, viu, Leonardo? Fala com ele. Doutor Carlos Starling entrou. Onde está ele? Aqui. Nelly Rosa. Ei, Tá bom, doutor Carlos Afonso? Starling, tudo bem? Beleza? Parabéns para Uai, você. parabéns para nós, parabéns. Um ano tolerando um ao outro, é coisa de casamento. Como é Pois que é, chama? É coisa séria, tá doutor Carlos sério, Starling. né? Tem aí Muito bem. Estou fazer as minhas, os muito, meus. tô muito Hein? satisfeito com a gente completar um ano de papo, a gente sem encontrar um dia sequer, né? É mesmo, tinha pensado nisso, não. É o seguinte, em primeiro lugar, eu queria registrar o meu agradecimento. Eu tenho certeza que, em nome de todo mundo que nos assiste, da sua disponibilidade, da sua gentileza, da sua simpatia, da sua preferência futebolística, e principalmente da clareza e disponibilidade que você sempre me atendeu e conversou com tanta gente durante tanto tempo. Um ano, 5 vezes por semana, dá um número aí que eu nem sei qual é, Pois, mas pois é é. muita coisa, viu, doutor Carlos? Tá? O De senhor vez fez em muita quando, diferença, fez muita diferença. Muito obrigado. eu que tenho que te agradecer pela perseverança em produzir informações e abrir esse espaço, né, para eu poder conversar com você e com todo mundo que participa desse nosso bate-papo, né? E, e de ir atualizando todo mundo em relação a epidemia, as informações que vão surgindo, né? Atualizando em relação à cidade. Então, esse é um trabalho que é nosso, né? Ou seja, nós fazemos isso em benefício de todo mundo, né? Isso é mais do que uma responsabilidade, né? Produzir e divulgar informações. E eu fico muito satisfeito desse canal. E principalmente ter um espaço aí para deixar isso como uma memória dessa pandemia, né? E, então, hoje vamos conversar sobre um retrospecto disso, né? Isso, eu acho que assim, mas o importante também é que não só serviu de pauta, como a Joyce está aí dizendo, foi a melhor fonte, né? Como esse desenrolar diário do raciocínio, ele criou uma espécie de, eu detesto falar essa palavra, mas é que tem contexto. Uma narrativa do que aconteceu, não só narrativa noticiosa, né, cronológica do tempo do que aconteceu, mas também no sentido de desenvolver até algumas formulações teóricas que o senhor pôde levar a campo, né? Nesse momento aí eu queria que o senhor fizesse para a gente um retrospecto, né? Não só deste ano, como um retrospecto do que nós passamos nessa pandemia até agora. Tá. Bom, nós começamos o ano passado, em julho, né? Junho, 10 de junho. Junho, né? E é,
Depois, nesse período todo, nós começamos num momento em que a epidemia estava tendo a primeira aceleração, né? Eu comecei um pouco antes, nós montamos toda a métrica para avaliar a evolução da epidemia na cidade, né? Então nós começamos no momento em que a epidemia estava acelerou muito, né? Depois caiu nos meses subsequentes, setembro, outubro, né? Foi um período de calmaria que todo mundo estava achando que a epidemia tivesse ido embora. E nós estávamos falando, não foi. Isso aí tem muita gente susceptível ainda. E enfatizamos ao longo desse período todas as medidas de distanciamento social, né? E com a expectativa da chegada das vacinas. E nós dissemos, né, que as vacinas, naquela época, estavam em fase 3 ainda, né, iniciando fase 3, que elas seriam absolutamente fundamentais no controle da epidemia. E fomos, né, nesse caminho, né, vacinas com distanciamento social. Infelizmente, nós não tínhamos a testagem, a quantidade de testes suficientes para poder usar também os testes enquanto uma barreira. Então, nós temos vacina, distanciamento social e testagem com isolamento. Testagem com isolamento é parte fundamental do processo, mas que nós não tínhamos no Brasil. Mas nunca deixamos de enfatizar a importância disso, né? Na medida que o tempo foi avançando, né, nós fomos verificando, né, o sucesso de algumas vacinas, né, e fomos verificando também o desleixo do próprio governo em não adquiri-las e não reservá-las. Hoje nós estamos tendo na CPI uma discussão sobre uma dessas vacinas que acabou gerando, sendo uma fonte de controvérsias e sendo uma fonte de corrupção, né, que é uma das coisas mais tristes e que nós imaginamos mesmo que pudesse acontecer. Bom, o tempo foi passando e nós fomos alertando que a possibilidade de variantes mais transmissíveis poderia, né, comprometer o futuro da epidemia. Foi o que aconteceu logo no final do ano, de novembro, dezembro, e com a preocupação das aglomerações de final de ano. Tudo isso aconteceu, nós tivemos pico em janeiro, março, abril, e fomos tendo e complicando a nossa situação epidemiológica cada vez mais com um aspecto importante, desleixo e variante P1. A variante P1 entrou e produziu e foi acelerando, né, a epidemia e, com isso, arrastando, né, milhares de pessoas para o óbito, né? Desleixo do público também, né, Dudu? Vamos falar a verdade, né? Hein? Desleixo do público também, não só do governo. Desleixo, cansaço, falta de preparo para viver uma situação de restrição, de liberdade de ir e vir, de aglomerar. Então, isso tudo foi fazendo com que a epidemia acelerasse, né? E com isso, nós vivemos nesse ano, né, no princípio desse ano, um dos piores momentos da epidemia no país. Enquanto que nós começamos a ver também as vacinas chegando para nós de forma muito lenta, desacreditada pelo próprio governo, né, desestimulada, né, sendo que a Coronavac, que foi a vacina que nós começamos a vacinar a nossa população, e eu mesmo me vacinei no dia 20 de janeiro, né, eu tomei a primeira dose, e depois a segunda dose no princípio de fevereiro, esse processo, né,
foi chegando a toda a população, primeiro profissionais de saúde, né? E depois os grupos de risco. Sendo que hoje é dificílimo nós vermos e sabermos ou termos notícia de algum profissional de saúde que tenha morrido no exercício do seu trabalho após a vacinação. Então, hoje, nós começamos a ver, né, e ter os dados da eficácia da vacinação, independentemente de qual vacina seja, né? E, aos poucos, essas vacinas foram chegando e esses grupos foram sendo vacinados. E hoje, a Fiocruz solta uma nota técnica mostrando a eficácia tanto da Oxford quanto da Coronavac na contenção da epidemia nos grupos acima de 60 anos. Então, uma eficácia acima de 80%, independentemente das vacinas após 2 doses. Então, isso é maravilhoso, né? Nós temos visto um momento tão ruim e incerto quanto nós vivemos o ano passado, e esse ano, com a chegada das vacinas, nós começamos a vislumbrar para o final do ano, né? E hoje o Ardal solta também uma matéria na Folha de São Paulo, colocando a perspectiva de da OMS declarar o fim da pandemia até fevereiro, março do próximo ano, né? Eu acho que isso pode acontecer de fato, né? Enquanto pandemia, não quanto epidemia em alguns países, né? E não como endemia em alguns países, né? E é o que eu acredito que nós vamos viver ainda, né? Muito provavelmente até meados do próximo ano, no mínimo, né? Uma endemia com um número muito significativo ainda de óbitos em função, né, da lentidão da vacinação e das variantes com as quais nós estamos convivendo. Então, nós vamos viver uma endemia com alguns picos de epidemia em locais específicos, né? Mas eu espero que eu esteja errado, né, que nós consigamos concluir essa sina ainda no princípio do ano que vem, né? E que esse ano nós tenhamos um Natal melhor, porque o último foi complicado, né? Foi com muito distanciamento, com muita restrição. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor mesmo, porque o meu olhar para você que eu conheço há tantos anos, nesse um ano, foi de um profundo crescimento profissional, no sentido da ampliação dos campos mesmo, vou além do conhecimento, dos campos de pensamento e atuação. Como infectologia, começou a pensar o mundo e as pessoas completamente integradas, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso. Não, com certeza. Viver uma pandemia como essa, com essa dimensão, né? E essa intensidade, né? Eu não tinha tido oportunidade ainda, né, de ver, né? E viver isso e aprender com isso, né? Certamente foi um dos momentos de maior aprendizado da minha vida. E de atuação, né, também, Obrigado, André. particularmente aqui em Belo Horizonte, né, apesar de nós termos atuado no país inteiro, né, ajudando aqui em Belo Horizonte a prefeitura, os hospitais, nós montamos a estrutura dos hospitais para poder enfrentar, né, essa pandemia. Então, eu vivi isso em 3 hospitais, Hospital da Baleia, Life Center, Vera Cruz, e ao longo desse período convivendo com pacientes extremamente graves, né, onde nós fomos aprendendo a cada dia a lidar com esses doentes. E foi um aprendizado do ponto de vista infectológico espetacular.
Do ponto de vista epidemiológico, na prefeitura, né, e assessorando o comitê de enfrentamento da prefeitura, aprendemos demais, inclusive a lidar com questões políticas sérias, né? Lidar com pressão do judiciário, pressão dos comerciantes, das Até escolas, dos militares. dos militares, né? Dos militares E querendo eu voltar faço de questão de qualquer jeito. dizer, peraí, deixa eu fazer isso, observação, que é um trabalho absolutamente voluntário, porque quando o senhor falou esse gerúndio, assessorando o comitê, tem que Sim, falar assessorando, vírgula, voluntariamente o comitê. sim, sim. Nós não recebemos nada para isso, mas fazemos com o maior afinco, com o maior carinho, com a maior dedicação possível, porque eu considero, Afonso, isso um privilégio, poder ajudar a cidade, as pessoas, o país, né? Produzir do ponto de vista científico de forma absolutamente desprendida, né? Igual nós fizemos os nossos velocímetros, que se transformaram em termômetros, né? E agora os parâmetros de normalidade que nós também criamos e compartilhamos isso com o país inteiro, mandamos isso para fora do país, né, para colegas da América Latina, apresentamos isso em congresso. Então, foi muito produtivo do ponto de vista científico esse período, né? Aprendizado e produção. E também na literatura. E aí a sua parceria foi fundamental, né? Eu passei a dedicar boa parte. Eu tinha começado antes da pandemia, né? Lá em novembro de 2019, né, eu já tinha sido convidado pelo Beni para escrever aquela coluna no Estado de Minas. Eles fizeram uma sessão sobre saúde. Uma sessão sobre saúde, e eu comecei escrevendo ali. E depois, quando chegou a pandemia, eu mesclei poesia com crônica, com crítica social, né, com tudo quanto há, né, e com a realidade da pandemia. Tanto produzindo artigos, né, reproduzindo artigos que eu achava importante para o momento, né, passei a reproduzir esses artigos na própria coluna e também diverti muito escrevendo algumas histórias que eu tenho certeza que as pessoas também divertiram, né? E você também, né? Você também acabou Oh, e corrigindo minhas crônicas, e corrigindo, e formatando, e com distribuindo, né? prazer. E Então, essa principalmente é uma distribuindo, baita de uma claro, parceria, né? não é? E fora as marchinhas. E ainda teve a parte musical, né? E que eu acabei fazendo uma Ah, série de letras para essas marchinhas com o meu colega Cássio, né? E com a Cida, a esposa dele, que infelizmente foi vítima da Covid, infelizmente né? faleceu. Mas ficou aí registrado a, né? a marchinha, né? Do álcool na mão, né? Então, é álcool na mão, né? Já falei, não tem nada dessa coisa que você falou aí, não. Tem que falar devagar. Fala, Álcool na mão. Aí todo mundo entende. tá bom. Mas então foi isso. Mas, Eu acho cara, é que isso foi então. um Te agradecer espetáculo demais, senhor. essa nossa Esperar parceria. que o senhor continue. Vamos continuar, porque tem muita coisa pela frente ainda. Eu acredito que eu sou pela ciência e como eu aprendi com o senhor, as coisas não são como são divulgadas, né? Da forma irresponsável e negacionista como esse governo vem fazendo. Então, eu sou pelo cuidado, pela segurança e pelo também o cuidado no futuro, né? Todo mundo agora, com uma certa, um recrudescimento da pandemia por causa das vacinas, mas nenhum indicativo razoável que diz que a gente vai sair disso, né?
Não, nenhum indicativo de que nós vamos sair disso tão rápido assim, né? Nós ainda, como eu disse, eu acho que nós vamos continuar vivendo uma endemia durante bastante tempo, Não, e né? temos aí a Delta chegando, o cheque já não chegou, né? Nós estamos preocupados com essa variante preocupante que é a Delta, né? Ainda não sabemos como vai ser a relação dela com a P1, se ela vai conseguir realmente ganhar espaço, porque a P1 já é muito complicada, né? A P1 causou a segunda onda da epidemia, que foi terrível, né? A terceira onda pode acontecer? Pode, existe ainda metade da população não vacinada. Mas, felizmente, agora começa a chegar uma quantidade maior de vacina. E também saírem os trabalhos envolvendo adolescentes e crianças, que constituem quase um terço da nossa população. E sendo um terço da população não vacinada, por isso que eu digo que é muito provável que a pandemia no nosso país se transforme numa endemia com períodos de picos, caso nós não vacinemos todas as crianças e adolescentes o mais breve possível, né? Porque eles vão funcionar como alimentadores da própria circulação viral, né? Como acontece com a influenza, como acontece com outras doenças respiratórias. Nós aprendemos esse ano, né, quão importante são todos os grupos populacionais na manutenção de uma doença infecciosa. Mas as crianças, em particular, com as infecções respiratórias, elas acabam sendo um reservatório para as demais faixas etárias. Então, os cuidados nas escolas vão ter que aumentar muito, vão ter que melhorar demais. Caso contrário, né, nós não vamos ter o ganho de aprendizado que nós tivemos nessa pandemia, né? Que os cuidados em locais naturais de aglomeração das pessoas têm que ser redobrados, né? E a Exatamente. responsabilidade de pais, alunos, professores e do poder público é fundamental para evitarmos tragédias, né? Belo Ô, Horizonte Carlos, muito hoje, obrigado. Como é que está Belo Horizonte hoje? normalidade 76%, né? Nós vamos ter reunião do comitê daqui a pouco, né? É, o R0 subiu um pouco, está em 1 hoje. Vai ficar nisso aí. Durante muito tempo vai ficar entre 0,8 e 1, até que realmente nós tenhamos uma tendência negativa, que eu acredito que vai acontecer lá para o final do ano, né? Mas ocupação de leitos de enfermaria e terapia intensiva desabando, né? Que Caindo bom, muito. Estamos que tendo bom. mais casos, mas esses casos estão exigindo menos internação, né? Hoje, o que tem internado em Belo Horizonte, muita gente é do interior, né? Onde a epidemia tem uma flutuação ainda é, é, muito, muito forte entre um município e outro, né? Mas a tendência geral tem sido de queda. Maravilha, doutor Carlos. Então é agradecer novamente e torcer para que o senhor possa, né, que seus afazeres permitam que a gente continue aqui conversando com essa regularidade. Vão fazer isso com certeza, Afonso. Alguns dias é mais complicado, porque Ah, a, o dia a dia às vezes nos atropela, né? Mas nós vamos continuar fazendo normalmente, como nós temos feito, com o maior prazer do mundo de encontrar você e todo mundo que te acompanha aí, né, no Sempre um Papo. olha, muito Tá bom? obrigado às pessoas que agradeceram ao doutor Carlos aí. Muito obrigado. De dizer que a B Guimarães, todo o conteúdo desse ano está no mondolivro.com.br. Uma paginazinha lá com os links. Quem quiser ouvir, quem quiser maratonar por esse ano de conversa entre nós. Doutor Carlos, muito obrigado e se tudo der certo, até amanhã. Se tudo der certo, até amanhã e com um livro desse nosso Sempre um Papo, se Deus quiser. Boa, boa, boa.
Tchau, um Abração. abraço. Abraço para todo mundo.